Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Vamos dar início ao nosso culto de terça plena, né? Terça abençoada que o Senhor nos proporcionou. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 16, né? Meu salmo preferido, particularmente. Cada um tem um salmo, né? A Vaninha tem um, né? 103, se não me engano, tia Rosinha é de 133 e o meu é o 16. Salmos 16, verso 10 e 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Pois tu não me abandonarás no Sheol, ou na morte, não deixarás que o teu fiel veja o abismo. Tu me fazes saber o caminho da vida. Em tua presença há completa alegria, e em tua mão direita prazer eterno. Amém? Na presença do nosso Deus nós temos bastante, nós temos abundante, nós temos completa alegria. Que você possa se alegrar no Senhor nesta noite, sabendo que o Senhor falará ao seu coração. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer, vamos adorar o nosso Deus nesta noite, porque o Senhor é quem nos faz dar a vitória, quem nos dá a vitória, quem nos enche da graça dele. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu santo nome, Pai, porque não há Deus como o Senhor. Pai querido, Pai amado, nós clamamos, Pai, que o Senhor fique à vontade aqui no nosso meio. Pai, sê com o teu povo, meu Deus, em nome de Jesus, sê conosco aqui também, Espírito Santo, que a tua graça venha nos encher, que a tua graça venha nos inundar nesta noite. Paizinho querido, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas transgressões. Senhor, em nome de Jesus, que o nome do Senhor venha ser engrandecido nesta noite. Fica à vontade no nosso meio, Senhor. Que a palavra do Senhor entre nos nossos corações e faça morada. Meu Deus, que o louvor que seja entoado, meu Deus, possa subir ao Senhor como incenso de aroma suave. Espírito Santo de Deus, que a tua graça venha nos envolver nesta noite, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, aleluias. Vamos adorar ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Vamos declarar: absoluto. Tudo que existe, tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu
Glórias ao teu santo nome, Jesus. E em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias. Santo, engrandeço o nome do Pai. Em espírito, declare nessa noite. E em verdade, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos.
ao Senhor, glorifica o nome dEle. Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluias. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado, glorificado, engrandecido seja o nome do Senhor. Por mais uma vez nós estarmos juntos, né? Cada um na sua casa, mas estamos juntos no Senhor, e isso é que importa. E verdadeiramente o nosso Deus é um Deus real, Ele é um Deus vivo, né? Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sabendo que Ele está conosco, porque Ele é um Deus fiel. E a palavra de hoje se encontra em João capítulo 6, do versículo 60 ao versículo 66. Louvado seja o nome do Senhor. João, Evangelho de João 60, perdão, Evangelho de João, capítulo 6, do verso 60 ao 66. Amém? Vamos lá. Os discípulos escandalizados. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Até o 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis vós também outros retirar-vos? 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor Deus, no nome de Jesus. Essa é a sua palavra, Deus, e a sua palavra é tremenda, ela é Espírito, ela é vida. Pedimos a direção do seu Espírito Santo, que só possa falar ao nosso coração, e que o nome do Senhor possa ser poderosamente glorificado através da sua palavra, que é vida e que é Espírito, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Esse texto aqui, Jesus falando, né? Ele fez um discurso falando que quem não comesse da carne dele não tinha parte com ele, quem não bebesse do sangue dele também não tinha parte com ele. E várias pessoas, elas seguiam Jesus. E essa mensagem é sobre a lealdade. Muitos seguiam Jesus pelo que ele podia oferecer, pelas coisas que eles viram ele fazendo, a multiplicação dos peixes, dos pães, né? As curas que Jesus efetuou, as maravilhas que ele fazia, ele ressuscitou mortos, ele libertou as pessoas endemoniadas, curou as pessoas das enfermidades. Então, eles acompanhavam ele, procurando ver alguma coisa, receber alguma coisa. E quando Jesus começou a falar que ninguém vinha a ele a não ser que do Pai fosse mandado, e Jesus foi falando essas coisas, e muitas daquelas pessoas falaram que duro era esse discurso, quem que poderia ouvir? Por quê? As pessoas, elas estavam interessadas naquilo que Jesus poderia proporcionar. Eles queriam verdadeiramente a bênção, não o abençoador. Tanto é que no verso 6, 27, Jesus falou: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou como seu selo.
Então, como eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes, eles ficaram empolgados, e onde que Jesus estava, eles queriam estar, para poder ser beneficiados. E depois que Jesus fez esse discurso, falando de todas as coisas, né, que era necessário acontecer, muitas dessas pessoas que o seguiam falaram com ele que o discurso era duro, quem poderia ouvir? Porque eles não queriam compromisso. E Jesus Cristo, ele estava fazendo o melhor dele, porque ele veio para isso, falando tudo aquilo que da parte do Pai ele ouviu, transmitindo, ensinando, fazendo, e as pessoas estavam interpretando mal aquilo que Jesus estava fazendo. E como Jesus ele já sabia, ele conhecia a mente e o coração de cada pessoa, eles já sabiam, aqueles que criam nele e aqueles que não criam, e sabia também quem o iria trair. E é triste porque eles abandonaram ele e já não andavam com ele. Ele foi e perguntou para os discípulos se eles também iam abandonar eles. Aí Pedro falou: para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Os outros seguiam de longe. A questão da lealdade é algo que é tremendo, que a gente não pode esquecer. Pensa que tantas coisas maravilhosas que Jesus fez, né? E quando ele foi levado para ser crucificado, ele carregando aquela cruz pesada, ninguém ofereceu para ajudar ele a carregar a cruz, ninguém. Quando ele estava apanhando, ninguém falou assim: não bate nele não, ele ressuscitou minha filha, ou ele ressuscitou o meu filho, igual a viúva de Naim, né? Não, ele libertou o meu filho dos demônios, ele curou a enfermidade, ninguém, sabe? As pessoas estavam acompanhando ele de longe, mas ninguém mostrou a ele a lealdade, nem a gratidão pelas coisas que ele tinha feito. E a lealdade é algo que marca a vida da gente. É tão bom você ter uma pessoa leal que você pode confiar, não que ela vai apoiar os seus erros, mas ela vai estar com você em todo o tempo. E Jesus, nesse momento, ele estava sozinho, né? As pessoas o seguiam de longe. E eu vi há poucos dias um vídeo sobre a lealdade, que uma galinha estava num cercado com os pintinhos dela, era muito, e chegou uma cobra. E pelo visto parecia aquelas cobra narja, e a cobra vinha para cima da galinha, a galinha picava, lutava com ela, e os pintinhos iam correndo para trás, e a cobra investia em cima da galinha, porque ela queria pegar os pintinhos, a galinha encarava ela, porque ela era leal aos pintainhos dela. E aí o que acontece? Com um pintinho para trás, mas a galinha não desistiu, ela foi atrás da cobra e enfrentou ela, e conseguiu proteger os filhotinhos dela e saiu de perto. Foi lealdade. Ela já tinha tirado a maior parte, tinha ficado mas ela voltou para resgatar aquele outro. E o outro foi que um senhor, ele morava na beira de uma lagoa, já tinha um tempo, ele tinha um casal de cachorro. Esse moço mergulhou na lagoa para nadar e acabou morrendo afogado. E a coisa mais incrível, todos os dias os dois cachorros mergulham na lagoa, no lugar que ele foi achado. Não esquece, a lealdade, bem que eles falam que o melhor amigo do homem é o cão, e eles não esqueceram do dono dele, todo dia mergulha lá na esperança de que ele volte. Nós precisamos de pessoas leais, sabe? Nós precisamos de ser leal ao Senhor, à sua palavra, ao nosso compromisso com o Senhor, de amá-lo, de servi-lo, de testemunhar daquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas, pela nossa família, por nós, de falar: olha, Jesus fez isso por mim, Ele pode fazer isso por você. Porque a Bíblia fala que, tendo amado os seus, Ele amou até o fim. Jesus não abandonou ninguém. Pelo contrário, Ele foi abandonado. Eu penso que isso é muito triste, além da falta de lealdade, a falta de gratidão pelas coisas que aquele povo viveu, por poder caminhar com Ele, presenciar
os milagres, as maravilhas, os prodígios, ver pessoas sendo ressuscitadas, né? As pessoas sendo libertas dos demônios, os cegos enxergando, o surdo ouvindo, o mudo falando, o coxo paralítico andando, coisas tremendas que aquele povo presenciou e viveram, né? Quem foi beneficiado, né? Retornando a sua visão, a sua audição, a sua fala, o seu andar, né? O seu caminhar. E naquela hora ali, ninguém se ofereceu para ajudar. Fala, Senhor Jesus, deixa eu ajudar você a levar a sua cruz. Ela está pesada. Não teve ninguém para fazer isso. E é algo que leva a gente a refletir. Como tem sido a nossa lealdade para com o Senhor? Como tem sido? A gente tem sido leal? A gente tem amado a Ele, tem honrado Ele, tem dado a primazia a Ele a nossa vida? Como que tem sido? E a gente tem que pedir a Deus para nos dar graça para que a gente seja leal e permaneça leal. Que o Senhor jamais nos abandona, porque Ele é fiel. E é interessante que quando deixamos ao Senhor, né, viramos as costas para Ele, quem sofre as consequências piores somos nós. Ele se entristece sim, porque Ele nos resgatou, tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor, para que a gente pudesse ter comunhão com Ele, para que a gente pudesse viver o amor que Ele derramou nos nossos corações, para que Ele tivesse importância na nossa vida, que a gente conversasse com Ele como conversa com um amigo que a gente está vendo, né? Aquela comunhão, falou assim, Senhor, eu estou querendo fazer isso, aquilo outro, eu preciso da direção do Senhor. Senhor, tem essa e aquela demanda, o Senhor pode ir na frente, preparar o meu caminho, mover as águas em meu favor. É tão interessante que Deus está muito preocupado conosco nos mínimos detalhes. Não, a gente às vezes só dá importância às grandes coisas, aos grandes eventos, as coisas pequenas às vezes passam desapercebidas, mas é aí que a gente se engana, porque o Senhor está tanto nas coisas pequenas como nas coisas grandes. Ele quer totalmente fazer parte da nossa vida, viver a vida comum conosco todos os dias no nosso andar, no nosso caminhar, na nossa dificuldade, na nossa alegria, na nossa tristeza, na angústia, seja qual for a situação, a gente pode contar com Ele, porque Ele jamais nos abandona, Ele jamais, se vê a gente na dificuldade ali, Ele não vai ficar de longe olhando, não, de jeito nenhum. Ele vai se aproximar e vai mudar a nossa realidade, vai mudar a nossa situação. E também precisamos ser diferentes nesse quesito da nossa vida, de andar com o Senhor de uma maneira diferente, com um coração cheio de amor, um coração cheio de gratidão, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, porque Ele que endireita as nossas veredas. Sabe, Ele faz com que todo dia a sua misericórdia se estenda sobre nós. A gente fica observando os pássaros, né? Eles acordam cedo, começam a cantar. A gente tem um casal de canário, e tem dia que ele está inspirado, ele canta, que é uma beleza. Os pássaros, eles acordam cantando, eles não sabem se vai ter comida, se não vai ter, eles não querem nem saber, eles querem cantar, querem louvar com gratidão pela vida. E assim também temos que sermos nós, sermos gratos, reconhecer mesmo o Senhor, os feitos dele para conosco, e sermos leais ao Senhor, o nosso Salvador, o amor da nossa vida, esse Deus todo-poderoso que se compadece, que não se compraz na maldade nem na injustiça, não se folga, não se alegra com essa situação, mas Ele entra com providência, Ele entra com recurso a favor dos seus filhos, porque Ele é um Deus de amor, de toda bondade, de misericórdia, que se preocupa conosco, que cuida de nós nos mínimos detalhes, que não nos abandonem. A situação está boa, Ele está junto com nós, está ruim, Ele está ali também.
porque Ele é fiel e Ele é leal, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus grande, é um Deus todo-poderoso, mesmo com todo o poder, com toda a glória, com toda a majestade. O Senhor se importa conosco, porque Ele é Deus. Eu imagino, sabe, que Jesus deveria ter entristecido quando Ele viu isso, que aquelas pessoas o abandonaram e já não andavam mais com Ele, porque os interesses eram outros. Ele estava preocupado em que eles fossem salvos, libertos, transformados, que a vida deles fosse outra vida, que fosse liberto do egoísmo, da mentira, do engano, do interesse, né? Daquele interesse de só levar vantagem, de só receber. E eles viraram as costas para o Senhor. E ninguém se lembrou dos feitos dele. Mas Jesus, Ele permaneceu firme. E com Ele nós aprendemos que a gente não pode olhar para as circunstâncias, para as pessoas, para as coisas que nos rodeiam, que nos faz desviar, tirar o foco daquele que é o nosso alvo, que é Jesus Cristo, o autor e o conservador de toda a vida. Louvado, glorificado, bendito és o seu nome. Ele é grande, Ele é soberano e Ele reina. E Ele sonda a sua mente, o seu coração. Ele sabe de tudo que se passa com você, aquilo mais profundo do seu ser que ninguém vê, mas Ele vê. E Ele se compadece, porque Ele é um Deus de amor e Ele te ama. Ele é leal, Ele é fiel até o fim, Ele jamais vai nos abandonar. E Ele espera essa mesma atitude de nós como seus filhos, como aqueles que Ele resgatou, que comprou com alto preço, que foi o sangue de Jesus, para que a gente pudesse ter vida e vida eterna, para que um dia a gente pudesse morar no céu com Ele. E tem coisas que a gente precisa tomar posse na nossa vida, que é de ser leais ao Senhor, de sermos fiéis, de sermos gratos ao Senhor, sabe, de estar buscando ao Senhor mesmo, se importar com o Senhor, estar clamando ao Senhor, colocar todas as coisas em oração, apresentar diante do seu altar, porque o Senhor jamais nos abandona. Eu imagino que isso deve ter trago tristeza, por isso que ele perguntou para os discípulos: porventura quereis vós também retirar-vos? Porque ele já tinha vivido isso com as outras pessoas, né? Que estavam acompanhando, onde que ele estava, eles chegavam ali. Só que Pedro falou: para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E é verdade, só o Senhor que tem a palavra de vida eterna. E Pedro falou também: nós temos crido e conhecido que tu és santo de Deus. Ele reconhecia isso, ele via isso. Jesus falou no versículo 70, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu um número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se, 71, ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Ou seja, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele conhece a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe o que a gente está pensando, né? Então não tem como esconder, não tem de jeito nenhum. Não temos condição de esconder do Senhor nossos pensamentos, aquilo que vai na nossa mente, no nosso coração. Portanto, nós precisamos estar firmes sobre isso. Não tem como enganarmos o Senhor, porque Ele conhece os nossos pensamentos, sabe? Se somos firmes para com Ele, né? Que os nossos pensamentos ao respeito dele são pensamentos de gratidão, que a gente está adorando Ele na nossa mente, com as nossas atitudes, o nosso dia a dia, sabe? Pedro falou com muita propriedade: para quem iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna, e temos conhecido que tu é o santo de Deus. Glória a Deus, porque
Pedro, ele percebeu, ele tinha certeza, ele sabia que Jesus Cristo era o Santo de Deus e o Senhor, aleluia, toda a glória pertence ao Senhor, mesmo diante de tanta dificuldade, tantas decepções, desilusões por esse caminho com as pessoas, ele perseverou, porque ele tinha um propósito de salvar a humanidade e nada nem ninguém faria com que ele voltasse atrás, porque a prioridade dele era obedecer a Deus, o Pai, que tinha realizado um plano para poder resgatar a humanidade perdida, que estava caminhando a passos largos para o inferno, mesmo diante dessas situações, das pessoas andando atrás dele por causa do interesse, e não procurando a comida que perecia e não aquela que subsistia para a vida eterna. Mesmo assim, o Senhor prosseguiu. Ele prosseguiu para o alvo, para aquilo que estava determinado, porque era um propósito de Deus. E a prioridade de Jesus era obedecer ao Pai, era transmitir aquilo que do Pai ele recebia para aquelas pessoas que estavam andando com ele, para com os discípulos, transmitindo os ensinamentos do Senhor, alertando acerca de várias coisas, para que as pessoas pudessem ter consciência daquilo que estava acontecendo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor pela fidelidade do Senhor, pela lealdade do Senhor, pelo seu amor, porque ele perseverou diante de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta decepção, porque nós somos muito falhos. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós, que a gente possa se arrepender, oh Deus, dessa nossa vida, Pai. Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, uma situação complicada, mas que a gente possa estar firmados e fundamentados na rocha que é Jesus Cristo, trabalhando não pela comida que perece, louvado seja o nome do Senhor, mas para aquela que subsiste pela vida eterna. E outra coisa, o fato da gente ser salvos, nós somos salvos para ser instrumentos de Deus para esse mundo, para que a gente possa proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É tudo com propósito. Deus nos chamou, é para a gente ser sua testemunha, falar do seu amor, não guardar só para nós aquilo que a gente aprendeu. E o Senhor, depois que Jesus subiu, o nosso Pai mandou o Espírito Santo para nos guiar toda a verdade, para convencer do pecado, da justiça, do juízo. O Senhor não nos deixou órfãos. O Espírito Santo, ele faria lembrar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. E o Espírito Santo está aí, ele é uma pessoa, ele tem a mente, ele tem ciúmes de nós e ele move em nós e através de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo, ele é maravilhoso, ele é o nosso Salvador. E diante de tantas situações complicadas que ele viveu, às vezes as pessoas falavam que ele tinha demônio, queria apedrejar ele, que ele era comilão e beberrão de vinho, tantas coisas, tanta injustiça. E ele não olhava para essas dificuldades, ele seguia para o alvo, para aquilo que estava determinado, para aquilo que o Pai requereu dele. E ele foi até o fim. Louvado seja Deus pela nossa salvação, que verdadeiramente a lealdade seja despertada em nós como povo de Deus, que a gente seja leal ao Senhor, aos princípios da sua palavra, aos seus ensinamentos, a esse amor tão grande que nos constrange, sabe? A cada dia a gente pode ver o Senhor. A palavra de Deus declara que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ah, meu Deus, uns confiam em carro, outros em cavalo, nós, porém, faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus, porque o nosso Deus é todo poderoso, ele reina, ele está entronizado acima dos querubins, mesmo com todo o poder, com sua glória, com toda a majestade. Deus se importa conosco, importa tanto que enviou aquele que tinha de melhor, e nós não podemos negligenciar isso,
Nós temos de apegar a isso com toda a nossa força, com todo o nosso ser. A gente precisa de ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Precisamos de andar do modo digno do Evangelho, para que as pessoas possam ver Cristo em nós, a esperança da glória, que nós somos leal ao nosso Salvador, que nós somos leal ao nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus e Pai, somos leal ao Espírito Santo, somos leais ao nosso Pai, ao nosso pastor, aos nossos irmãos em Cristo, aos nossos amigos verdadeiros. Nós precisamos ser leais. As pessoas precisam de contar conosco, saber que pode contar, assim como nós sabemos que a gente pode contar com Jesus Cristo, que a gente pode confiar nesse homem que morreu por nós na cruz do Calvário. Ele que nos ajuda a cada manhã, Ele que nos sustenta, que nos dá o livramento, que perdoa os nossos pecados e que todo dia fala: levanta que eu sou contigo. Não para, que eu sou com você. Não desanime, não se atemorize, não temas, eu estou contigo, com a minha mão forte, meu braço estendido para te abençoar, para te livrar. Você não está sozinho, a gente ouve a voz do Senhor claramente, trazendo ânimo, força e esperança ao nosso coração. Sabe, hoje não vai acontecer de Jesus estar vindo aqui carregando uma cruz para que a gente possa oferecer para ajudá-lo. Não, ele já venceu na cruz do Calvário, mas nós podemos ser leais a ele no nosso testemunho, na nossa vida de oração, na nossa vida com o Senhor, na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa igreja, que a nossa vida faça diferença e que o Senhor possa se alegrar sobre nós, sabe? Que Ele possa, quando a gente passar, Deus pode falar: lá vai meu servo bom e fiel, que dá testemunho de mim, que tem uma vida que me agrada. Que essa seja a nossa realidade, porque Deus tem sido tão bom para conosco, tão maravilhoso. Ele tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades, Ele tem nos guardado do mal. Que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? O que nós vamos dar ao Senhor? Nós podemos pagar ao Senhor? Não. Mas nós podemos amar o Senhor, servir ao Senhor, dar testemunho, andar de um modo que Ele seja glorificado na nossa vida, que a gente faça diferença, que as pessoas possam ver realmente Cristo em nós, a esperança da glória, que a nossa vida seja de tal maneira, tão transformada, que sem palavra alguma o nosso testemunho possa alcançar vidas para a glória do seu nome e louvor da sua salvação, porque Ele é Deus. Ele, através do Espírito Santo, Ele opera nas nossas vidas, Ele fala conosco, Ele é maravilhoso. Que verdadeiramente nós possamos meditar nessa palavra de João 6, do 60 ao 66, sobre a palavra do Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas e nós precisamos dEle. Que Deus continue nos abençoando no nome santo de Jesus.